Voando para a noite, as tripulações aéreas britânicas e da Commonwealth participando da campanha de bombardeio noturno contra a Alemanha nazista viviam um pesadelo acordado de escuridão, ansiedade, confusão, exaustão, tédio e terror. No início da guerra, a Força Aérea Real Britânica aprendeu que seu pensamento pré-guerra de confiar no desempenho dos bombardeiros e em suas armas defensivas para a proteção era lamentavelmente. Você sabe, parece praticamente novo mesmo com uso diário. Claramente, o design é fino e cabe com facilidade no meu bolso traseiro ou da camisa. Eu sei que pode parecer um pouco estranho no início, mas eu realmente gosto desse botão de acesso rápido ao cartão. Novamente, não é realmente satisfatório fazer isso, mas é funcional. Não leva quase tempo nenhum para escolher. Qual eu tenho certeza que não mostra os detalhes, mas escolho qual cartão que eu quero, e então eu posso apenas encaixá-lo. Recoloque-o. Nunca faço ao contrário. Normalmente eu faço assim. Oh, olhe lá. Tudo bem, então é bem fácil desse jeito. Então, se você estiver interessado na carteira extra, pode ir ao link na descrição abaixo e usar o código BrandonFI e basicamente de agora até o final da venda de Dia dos Pais, você pode obter até 35% de desconto no seu pedido. Então, obrigado a Exter por patrocinar este vídeo e agora, que comece. Todo mal do mundo tem uma explicação. Os comos e porquês certas coisas aconteceram da maneira que aconteceram. E explorar essas explicações é extremamente importante para entendê-las. E é uma parte significativa do valor da Bolsa de Estudos Histórica para o mundo moderno. Reconhecer coisas como nossa humanidade comum com indivíduos que cometem atos malignos, ou a lógica que eles seguiram, por mais falha que seja, a lógica de certos eventos imorais ou instituições imorais, tudo isso é uma parte necessária desse entendimento. Mas pode ser muito fácil na busca dessa explicação cair em padrões de justificação. E isso é algo que discuti longamente em um vídeo mais antigo. Como acho que essa distinção entre entender e explicar a natureza de uma coisa terrível versus justificar realmente sua existência, essa distinção é vital para manter. E especialmente quando se trata daquelas injustiças históricas que continuam a ter um impacto tão grande, influência em nossas vidas hoje, tanto culturalmente quanto talvez mais significativamente, até materialmente. Quando fiz uma enquete perguntando qual vídeo eu deveria fazer a seguir e um dos tópicos, que eu imaginei que seria apenas uma maneira rápida e talvez diferente de olhar para um assunto popular, mencionei que estaria criticando um argumento muito bobo sobre a escravidão. Honestamente, eu fiquei bastante decepcionado com alguns dos comentários que recebi em resposta àquele poema. Quero dizer, obviamente algumas pessoas vão ficar irritadas, mas algumas pessoas estavam, digamos, realmente discutindo até se enfiarem em um saco de papel. Se essa expressão faz sentido. Eu não sei, você entende a ideia? Alguns comentários podem ser bastante horríveis, as coisas que as pessoas disseram, ou ignorância, como algumas pessoas se irritaram rapidamente, me acusando imediatamente dessas coisas terríveis, fazendo essas suposições enormes não apenas sobre qual seria meu argumento, que você ainda não ouviu porque vai aparecer neste vídeo, mas sobre quem eu sou como pessoa, minha visão de mundo inteira, o que eu estava fazendo, qual era meu objetivo. Foi como presenciar, em tempo real, o efeito de decomposição dessa obsessão por bobagens de guerra cultural que tantas pessoas parecem ter. E mesmo além do fato de que este tópico ganhou a enquete por uma margem bastante decente, eu diria, me convenceu de que eu definitivamente deveria fazer este vídeo. Não apenas para ajudar a limpar a base de assinantes de simpatizantes do C. Uau! Diga isso 10 vezes rápido. Eu pensei que seria uma brincadeira de palavras, mas foi difícil. Você entende a ideia? Eu não necessariamente quero ser associado a esse tipo de revisão ou olhar muito limpo para a história. Eu não quero ser o youtuber que não olha para as questões sérias e o importantes grandes questões porque elas não são tão populares. Mas infelizmente também, porque precisamente discutirei no vídeo argumentos que, a princípio, parecem bobagem para a maioria, mas podem ser de interesse. Aparentemente, esses argumentos ainda estão presentes e fortes o suficiente lá fora. Eu vi alguns deles, alguns exemplos disso, e eu não esperava necessariamente ver exemplos tão claros do que eu iria zombar dentro do meu próprio público. Não tenho pretensão de que este vídeo transformará vidas,
Se um espectador caiu na armadilha degenerativa do neoconfederacionismo, então tenho certeza de que já pausaram este vídeo e estão no meio de expelir toda a bile que conseguem reunir. Eu já vi um pouco disso. Em vez disso, para aqueles espectadores mais acadêmicos, para quem o conceito de escravidão ser ruim não faz você querer imediatamente retrucar com contrariedade, espero que este vídeo possa ajudar a expandir a maneira como você concebe a instituição da escravidão e, talvez mais importante, entender como combater melhor certas ideologias insidiosas sempre que elas possam surgir, sempre que você as encontrar na vida real, onde realmente importam, é claro. E uma nota aqui que a vida real não inclui a seção de comentários. Evite discussões inúteis com estranhos na internet, que podem nem ser reais. Eu sou culpado, você também é. Todos são culpados. Mas temos que tentar evitar esse tipo de coisa, mesmo quando realmente arrepia os cabelos da nuca e tudo mais. Aproveite o vídeo e deixe um like. Comente algo positivo para mim. Sempre gosto disso. Aproveite o resto do dia. Bem, vá para fora. Está realmente quente. O verão, ele é intenso. Não sei, apenas faça algo bom. Tudo bem. Preparação mais que suficiente. Tanta enrolação. Vejo já os comentários. Vamos começar com praticamente o mais único. Ridiculamente estúpido e mal pensado. Argumento direto sobre a escravidão na América do Norte que eu acredito que já existiu, ou pelo menos está lá em cima. Que a dignidade e o tratamento das pessoas escravizadas foram impactados de maneira significativamente positiva pelo fato de serem uma mercadoria valiosa. Basicamente, é o velho ditado: você não estragaria suas próprias ferramentas, não é? Argumento. Como se essas pessoas nunca tivessem visto alguém jogar um martelo no chão depois de bater no próprio polegar ou algo assim. Abuso de ferramenta. Acho que o que torna esse argumento tão insidioso é que ele aborda a questão da perspectiva do escravista, não do escravo. Não está tentando argumentar a filosofia moral ou qualquer tipo de primeiros princípios por trás da instituição. É mais fundamentado do que isso. É a resposta natural por parte do escravizador dizendo: bem, ok, sim, talvez teoricamente seja errado. Mas quero dizer, vamos ser honestos aqui. Em termos reais, realmente não é tão ruim assim, e pode até ser melhor então. E então você pode ter a fala se perdendo, começando a listar uma série de whataboutisms, sobre tipo os tratamentos nas vidas dos pobres urbanos industriais e tudo mais, certo? Porque certamente em algum nível não está correto. Não faz sentido que se um escravo era de fato um ativo valioso, o que certamente eram no suo antebellum, não se desejaria preservar esse ativo? Por que desperdiçaria seu dinheiro? Você quer tratá-lo bem. Você quer manter seu valor pelo maior tempo possível. Você não vai bater no seu carro, né? Por que você tornaria seu próprio trabalho inapto para realizar esse trabalho? É apenas senso financeiro, não é? Claro, é sempre admitido que alguns proprietários podem ter mau temperamento. Alguns foram abusivos, ou seja, algumas pessoas são. Eles quebram seus teclados quando perdem um jogo. Algumas pessoas jogam o martelo de lado se erram o prego ou batem a porta quando estão com raiva. Fraude de seguro existe. Então, poderíamos ter uma conversa diferente sobre as implicações do seguro na escravidão. De fato, um assunto bem intrigante. Mas sim, isso existe. Mas na maioria das vezes, isso realmente não acontece. Quero dizer, não a tal ponto que realmente cause danos graves o suficiente para impactar a capacidade da ferramenta de operar, geralmente. Sabe, bater a roda do meu carro porque alguém me cortou em uma frustração? Então isso realmente não é o mesmo que eu realmente, arranhar meu próprio carro com uma chave ou batê-lo em uma parede, algo assim. Você entende o que eu quero dizer? Mas um escravo não é um objeto. Na verdade, não. Pode até ser considerado legal, mas honestamente não é. Não, eles não estão. Eles têm essas coisas chatas chamadas emoções. Eles têm esses desejos e um instinto de sobrevivência. Essas coisas podem afetar o trabalho forçado, certo? Você pode perguntar a um mestre, por que você abusaria do seu próprio escravo? São propriedade deles. Ao que o mestre riria, eu acho. Nisso é pitoresco, não é? A inocência de tudo isso. Bem, preferiria não ter que derrotá-los, diz o dono. Eu gostaria de não ter que contratar todos esses supervisores, tirar tempo do dia de trabalho para aplicar punições, e você está certo, é uma verdadeira vergonha ter que danificar minha própria propriedade. Mas você sabe, no final do dia, é apenas uma parte necessária de fazer negócios.
o mesmo que alimentá-los, alojá-los e todo o resto. Estes são gastos que eu gostaria de não ter. Mas você tem que fazer o que tem que fazer se um proprietário pode bater, chicotear, mancar apenas um escravo. E esse medo é suficiente para manter todos os outros dóceis e em linha, trabalhando duro porque temem as repercussões. Então, financeiramente falando, por que não? É uma pequena manutenção para manter tudo funcionando bem. Mesmo que uma sessão de castigo ou outro tipo de abuso tire um dia ou dois de trabalho, qual é o problema? Eles voltarão ao campo em breve, e eventualmente você pode ter convertido isso. Você sabe, esse incômodo desejo de liberdade, ou qualquer coisa que você possa ter convertido em um desejo avassalador por segurança, e você pode ter feito um trabalhador dócil ali, mantendo todos os outros na linha e resolvendo o problema no único. É como manutenção percussiva, certo? Isso é um termo que as pessoas usam. Como era esse mundo em que a violência era comum? Como você mantém a disciplina em uma sala de aula? Bem, você bate nas crianças se uma esposa desobedece ao marido? Bem, a violência doméstica era muito mais comum do que é hoje. Possivelmente a pior coisa que um militar pode fazer, por exemplo com seus próprios soldados e marinheiros, é torná-los inaptos para o serviço, espancá-los, enforcá-los, atirar neles. E ainda assim, para manter a disciplina, prevenir que toda a força se amotine, às vezes você precisa ter um açoitamento. Por que esperaríamos que escravos de propriedade, mal considerados humanos legalmente ou culturalmente, recebessem tratamento diferente e melhor do que qualquer outro elemento da sociedade? Mas isso também é um pensamento perigoso, porque parece implicar que os escravos, bem, sim, as condições eram ruins, mas todos tinham uma vida ruim. Eles não tinham uma vida particularmente ruim, quando comparado a outros elementos sociais. Mas eles tinham. Como a camada mais baixa da sociedade, tanto legalmente mais uma vez quanto culturalmente, eles não eram apenas os mais fáceis de punir, mas de longe eram os mais comumente punidos e em linhas muito mais extremas. Afinal, eles geralmente trabalhavam mais duro, recebiam menos em troca, e sempre havia o medo de fugitivos, ou pior, uma revolta de escravos, o lobo segurado pelas orelhas. E tudo isso para não falar de quantas ideias raciais da época que não podem ser desconsideradas, basicamente afirmavam como cientificamente, essa é uma concepção popular, obviamente não é verdade. Mas a ideia ainda existe hoje em alguns círculos, vamos ser honestos sobre isso. Havia essa ideia de que os africanos negros eram menos inteligentes e mais propensos a comportamentos violentos, e assim a violência era uma forma mais válida de conseguir a ideia de cruzar com eles do que teria sido com outras raças. Por exemplo, talvez você converse com um escravo branco. Ah, mas com os negros, você não pode fazer isso. Essas eram as ideias populares da época. Não preciso insistir em como a punição média para um escravo era muito pior do que para um trabalhador industrial ou qualquer outro elemento da sociedade, porque isso é conhecimento bastante comum. Em vez disso, vamos abordar o verdadeiro elefante na sala, porque até agora eu só discuti aquilo que ainda está seguindo uma linha de raciocínio financeiro, uma equação maquiavélica de quanto castigo é necessário para manter a produção. Ainda está atribuindo uma forma de lógica que é muito limpa, se também bruta. Isso pressupõe, no entanto, que há alguma verdade no argumento em questão. Está dizendo certo, a ideia de abordá-lo deste ponto de vista financeiro faz sentido, apenas discorda sobre qual é a metodologia para o que é mais viável financeiramente, sendo amor ou medo. Mas como eu disse, isso não é apenas um argumento ruim, não é apenas incorreto. É um argumento estúpido. Então, vamos passar do razoável, do financeiro, do lógico, para o realista, a realidade do que acontece no campo. Por comparação, um soldado, muito como um escravo, é incapaz de deixar sua posição, e se tentar, está sujeito a severas punições. Açoitamentos, chicotadas, tiros. Ambos, o soldado e o escravo, levam vidas de dificuldades físicas, privação extrema. Mas é aí que a semelhança termina, porque um soldado ainda mantém certos direitos e privilégios sob a lei. Ele é pago por seus serviços. Ele tinha a possibilidade de uma pensão depois. Ele geralmente depende do sistema, depende do tempo, mas ele geralmente entra neste estado voluntariamente, ao contrário de um escravo, e uma vez liberado, será seu próprio homem novamente.
Sua esposa, seus filhos, eles são dele. E seus oficiais, aqueles acima dele, são limitados por coisas como os artigos de guerra em como eles podem tratá-lo. E se ele for abusado dentro de qualquer particular autoridade, ele tem recurso através de seu regimento, através do exército em uma escala mais ampla, e até mesmo através das autoridades civis. Um escravo, no entanto, era visto como propriedade para ser usada e dispensada conforme considerado adequado pelo seu proprietário. Se o mestre tiver um temperamento, não há legal proteções contra isso. Por que alguém danificaria seu próprio escravo, que é sua propriedade valiosa? Também podemos perguntar, por que alguém bateria em seu próprio cachorro? Mais perturbadoramente, talvez uma comparação melhor, perturbadoramente o suficiente, por que um cafetão bateria em sua própria prostituta? Isso não seria irrealista? Controle. Pode ter valor financeiro, claro, mas às vezes não é tão razoável assim. Às vezes não é sobre o dinheiro, é sobre a sensação de poder. Ou pode ser raiva. Talvez o proprietário esteja irritado com a vítima. Talvez seja apenas raiva e eles precisam desabafar. Já observou o tratamento dado aos atendentes de cliente? É só porque suas vidas em casa são miseráveis. A esposa não olha para eles com o mesmo olhar por 18 anos, então eles descontam a raiva no atendente ao cliente por estarem infelizes. Estão apenas procurando alguém. Eles têm até um mínimo de poder sobre alguém para abusar por pura maldade. Pode ser um desejo desmedido, talvez. Ou talvez seja um medo de abandono. Os escravos vão me abandonar. Preciso mantê-los ligados a mim. Uma paranoia esquizofrênica. Talvez estejam conspirando contra mim, ou apenas se divertindo porque podem. Literalmente qualquer motivo imaginável. Se o conceito existe, provavelmente aconteceu. A natureza de uma população escrava é uma sob controle completo e total. E muito raramente, se alguma vez, eles têm algum meio, seja ele legal, social ou de outra forma, para buscar reparação. E finalmente, esse é um dos maiores fatores em jogo aqui. Que mesmo se 99% dos proprietários de escravos fossem extremamente gentis com sua propriedade, seja por razões pessoais ou financeiras, bem, então, no final das contas, esse 1% ainda vai existir, e eles serão permitidos sob um sistema legal pelo qual as vítimas são novamente tratadas como propriedade e nenhuma quantidade de argumentação sobre o que faz sentido financeiramente, ou como alguns proprietários de escravos trataram, mesmo a maioria tratou seus escravos mais gentilmente, pode possivelmente mudar que a estrutura de uma sociedade escravista em si permite e em muitos casos até mesmo incentiva ativamente abuso. Não é uma questão de, há algumas maçãs podres entre os proprietários. Não é uma questão de corrupção ou um sistema quebrado. O próprio abuso é codificado por lei. E dessa forma, mesmo que a maioria dos proprietários de escravos fosse totalmente legal com seus escravos, bem, no final das contas, isso não importa. A própria instituição, por sua própria natureza, se estiver funcionando como pretendido, esse é o problema. É aí que reside o mal supremo. E já que estamos no assunto, vamos falar sobre os chamados bons escravocratas. Vamos discutir sobre os indivíduos bondosos que tratavam as pessoas como família. Os exemplos que nos bombardeiam da pequena fazenda familiar, com apenas 1 ou 2 escravos que são, entre aspas, tratados como membros da família. Sabe, eles são apenas membros da família que, se a situação apertasse e a família estivesse prestes a perder a fazenda, bem, eles poderiam ser legalmente vendidos para pagar quaisquer dívidas. Membros da família. Membros de uma família que, sim, eu quero dizer tecnicamente, no final das contas, não tinham escolha, a não ser ficar e permanecer membros da família, a menos que fossem perseguidos por um caçador de escravos e forçados a retornar. Membros da família que, se ele sabe, fizeram algum trabalho na cidade local ou algo assim. Bem, eles na verdade não têm direito legal a nenhum dos seus salários que ganharam. Se eles receberem algo, é puramente por capricho de seus proprietários. Um homem, por exemplo, pode amar seu cachorro. Ele trata bem seu cachorro. Ele até se refere a ele como um membro da família. Todos somos parte da matilha do cachorro. Muito doce. Mas todos nós sabemos, todos nós entendemos a diferença entre uma criança, um pai, um cônjuge e o cachorro da família. E então, é claro, há um verdadeiro golpe. A coisa que tantas pessoas parecem esquecer ao discutir, por exemplo, certos pais fundadores em particular.
que é que um escravo, como objeto de propriedade, é literalmente incapaz de consentir em qualquer aspecto. Sabe? Não apenas sexual, mas em literalmente qualquer coisa que aconteça ao escravo. Não há consentimento algum. Acontece que sexualmente é o exemplo mais visceral, eu acho, por razões óbvias. Agora, para ser justo, às vezes o escravo pode pensar que está consentindo. Mas se eles mesmos acreditam que são capazes de consentir, se estão dispostos a algo, no final das contas isso é completamente irrelevante porque eles estão em um estado de escravidão absoluta sem autonomia sobre sua própria pessoa. Quando se trata novamente de relações sexuais, mesmo o escravo mais disposto, embora eu esteja disposto a apostar que não muitos deles, se algum, realmente eram, é por todas as definições, exceto, é claro, a da própria sociedade escravocrata distorcida. Uma vítima de estupro, e o proprietário é sempre definitivamente um estuprador. Eles não são mais capazes de consentir uma relação sexual com seu proprietário, ou realmente qualquer membro da classe proprietária do que uma criança é com seu professor. Possivelmente, a criança inicialmente se empolga, pensando, vou ser tão popular agora. E lamentavelmente vemos muitos falando sobre isso. As notícias ainda são ideias distorcidas sobre como tratamos as vítimas de estupro infantil de muitas maneiras. Isso é todo o desabafo. Mantendo o tópico aqui, não importa se a criança acha que está toda a favor, vai mexer com eles de certas maneiras. Há razões pelas quais consideramos que eles não são capazes de consentir. Um escravo é ainda menos. Porque no final do dia, se o escravo compartilha a história, a lei nem sequer piscaria um olho. Não há bom estado de escravidão. Existem apenas graus de maldade para isso. Agora também, não me entenda mal. É importante, muito importante, entender esses graus, estudar a dinâmica social entre o escravo, o escravizador e o escravizado em uma variedade de ambientes diferentes. É importante diferenciar entre as grandes plantações e as pequenas fazendas familiares e as diferenças entre aqueles proprietários que viviam com seus escravos mais ou menos cordialmente, como ao lado, como família e tudo, mesmo que seja distorcido. É importante entender como isso é diferente da escala maior, onde os escravos são meros móveis, ferramentas, para serem usados. E essa é uma distinção muito importante a ser feita, assim como é importante entender a filosofia daqueles que eram a favor da escravidão e como eles justificam a instituição, seja por razões de religião, algo comum, seja por motivos econômicos ou de bem-estar social, dizendo que eles estão melhores aqui do que estavam em outro lugar. Ainda se faz isso hoje. É muito importante entender como esses argumentos funcionam. Mas no final do dia, essas explicações que são tão importantes nunca devem se infiltrar no reino da justificação, pois ali reside a verdadeira decadência da sociedade civilizada. Agora, agradeço também muito por assistir. E espero que este vídeo possa ajudar a fornecer a alguns de vocês uma nova abordagem sobre como você pensa sobre a questão da escravidão e como as pessoas argumentam sobre seu papel em qualquer sociedade. Mas hoje em dia, pelo menos a partir da minha experiência vivendo nos estados, particularmente naquele do sul antebellum americano. Então, antes de tudo, todas as situações de como bem, a escravidão existe em outros lugares. Tipo, sim, existia. Tudo isso se aplica a qualquer situação em que a escravidão era um estado legalizado de forma geral. É só que tipo, surpresa, o americano na América cercado por outros americanos e a seção de comentários era toda sobre a escravidão americana. Tipo, sim, eu vou falar sobre o americano. Situação. É assim. Embora possa parecer o contrário, sou americano. Espero me mudar para lá em breve, mas, de qualquer forma, este vídeo nem nenhum dos meus trabalhos seriam possíveis sem o apoio firme dos meus patronos, cujos nomes você vê agora. E se você está interessado no meu trabalho, se gostaria de vê-lo continuar mesmo, apesar da controvérsia de assuntos como este, bem, então você pode considerar juntar-se a eles por tão pouco. Por apenas $1 mensal, também receberá alguns benefícios extras. Ou alternativamente, outra ótima maneira de me apoiar é que você pode ver o conteúdo antecipadamente assistindo-o na Recast TV. É a ótima alternativa ao YouTube com menos anúncios, sem mensagens patrocinadas. E você ainda pode encontrá-lo
e pode assistir lá gratuitamente apenas assistindo um, e você pode encontrar um link para isso também na descrição abaixo. Até a próxima vez, meu caro espectador. Eu sou e espero permanecer. Espero, seu mais humilde e obediente servo.